Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde. Hoje eu venho compartilhar com vocês duas lições que eu aprendi ao analisar as experiências bem-sucedidas de países à pandemia de Covid-19. Antes de começar, duas notinhas rápidas. Se você estiver no YouTube, eu peço que por gentileza você se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Se você estiver no IGTV, eu peço também que por gentileza você marque pessoas nessa publicação para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. O que eu aprendi ao analisar as experiências bem-sucedidas de outros países ao enfrentamento da Covid-19? A primeira lição talvez seja a mais óbvia, mas infelizmente a gente está vivendo em tempos em que a gente precisa reafirmar o óbvio. Então vamos lá. Primeiramente, eu aprendi que estudar e correr atrás do maior número de informações possíveis é muito importante para a gente ter clareza sobre o que a gente está enfrentando. Isso é muito importante mesmo, porque a gente vive num ambiente altamente poluído com notícias falsas, o que infelizmente facilita a manipulação das pessoas. Conhecimento é poder, é uma das poucas coisas que ninguém vai poder tirar de você. Além disso, essa lição me veio à cabeça porque recentemente eu tive acesso a um vídeo que circulou pelo WhatsApp em que havia um senhor passando a receita de uma bebida que, segundo ele, servia para o tratamento da Covid-19. O argumento era de que o coronavírus ficava até 4 dias na garganta das pessoas e a bebida, então, matava o vírus quando ela estava na garganta das pessoas. Além disso, o vídeo também dizia que em Israel o país estava fazendo muito uso dessa bebida e estava tendo, por isso, taxas baixas de infecção. Então vejam, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que o vírus não fica incubado 4 dias na garganta e que Israel não tem essas taxas tão pequenas de infecção. Pelo contrário, Israel, assim como outros países, fizeram uso do distanciamento social. Então esse tipo de notícia, sem embasamento científico, sem nada, quando ela é veiculada e atinge um número significativo de pessoas, ela pode fazer com que as medidas de enfrentamento que são cientificamente comprovadas deixem de ser tomadas pelas pessoas. Que medidas então fazem a diferença? Aqui eu entro na segunda lição que eu tirei após produzir todos esses vídeos. Então, depois de analisar os casos dos vídeos que eu transformei aqui, de todos os casos que eu transformei em vídeo, assim como ter pesquisado sobre países como a Suécia, México, Rússia, Índia, China e Estados Unidos, a lição que eu tirei é: nós aqui no Brasil não precisávamos passar pelo que estamos passando. Eu arrisco a dizer que em nenhum país as pessoas precisavam passar por situações em que a gente está tendo alto nível de contágio e alto número de óbitos, E por que não precisávamos passar por isso? Aqui é onde eu começo a fazer as considerações sobre por que eu acho que algumas medidas são essenciais. É importante ter um alerta de saída aqui, Replicar experiências de países em outras realidades é um exercício complicado de fazer. Eu já tinha dito isso no primeiro vídeo dessa série. A gente tem que sempre levar em consideração variáveis que são difíceis de controlar, como o tamanho do território, o tamanho da população, a densidade demográfica, a riqueza de um país, etc, etc. No entanto, a despeito disso, eu penso ser razoável a gente ao menos levar em consideração o que foi feito em outros lugares para que a gente possa desenhar as respostas mais efetivas em outros países, E nesse momento, a resposta mais efetiva no combate ao coronavírus é a vacina. Só que, todos sabemos, nós não temos ainda uma vacina. Nesse quadro, a medida mais efetiva passa a ser o distanciamento social. E aí, em todos os países que tiveram uma resposta bem-sucedida e os quais eu tive contato, a gente vai ver que nenhum deles abriu mão do distanciamento social. O distanciamento social foi importante porque ele diminuía a circulação de pessoas nas ruas. Com a diminuição da circulação de pessoas nas ruas, o vírus se propagava muito menos, Certamente, o distanciamento social é uma medida amarga, penaliza a economia dos países e, consequentemente, a vida de muitas pessoas. Contudo, idealmente,
tão logo o distanciamento social é implementado, as chances da curva ser achatada se tornam muito maiores. Isso é um fato comprovado. Tá? Vários países que fizeram isso, tiveram respostas bem-sucedidas, nos mostram isso. No entanto, para que esse distanciamento funcione, você tem que ter uma série de outras medidas que vão dar sustentação a ele. Então aqui eu destaco, primeiro, é importante uma resposta coesa e séria do governo. Quanto mais um governo bate cabeça, mais problemática fica a situação. Basta verificar aí os casos, os que eu analisei, em outras situações como Coreia do Sul, Taiwan, mesmo a China, que a resposta é coesa, bem-sucedida, todo o governo a encampa, aí a curva cai mais rápido. Em países como Reino Unido, Espanha, Itália, Brasil, Turquia, México e Estados Unidos, esses casos nos mostram que quando há divergências entre os formuladores de política e quando se duvida da gravidade da pandemia, os resultados foram e ainda são, infelizmente, muito ruins. Não basta, contudo, a gente pedir que as pessoas fiquem em casa. É necessário que essas pessoas compreendam a razão de ter que ficar em casa e tenham condições para ficar em casa. Por isso, nos países onde eu encontrei respostas bem-sucedidas, uma ação muito comum foi campanhas do governo de conscientização e informação da população. Muitos desses governos estavam mandando mensagens para a população, alguns por SMS, outros campanhas na TV, enfim, as formas são das mais distintas possíveis, mas era para que a população tivesse ciência de por que ela tinha que ficar em casa. Essa mesma mensagem vinha do governo, era replicada por todos os outros poderes, e aí as pessoas estavam aprendendo por que elas tinham que ficar em casa, porque é muito difícil você pedir para uma pessoa ficar, por exemplo, longe de um ente querido dela. Outra medida de suma importância para sustentar o distanciamento social são medidas econômicas, as quais devem permitir que as pessoas tenham as condições e os recursos necessários para ficar em casa. Logo, além de programas de transferência de renda para a população mais carente, linhas de crédito para microempresas, médias empresas, empresas de grande porte precisam ser ofertados. Felizmente, isso é um ponto importante, diversos economistas das mais diversas matrizes teóricas apontam para o fato de que existem meios para fazer isso mesmo em situações de crise econômica. Ademais, eu destacaria que a nossa história também ensina que em momentos de extrema dificuldade, os governos foram eficientes para produzirem respostas que salvaram vidas, tanto do colapso econômico quanto de colapso sanitário. Particularmente nos casos que eu analisei, eu notei também que o contexto de cada país importa muito, mas nenhum dos 3 casos abdicaram do distanciamento. Pelo contrário, a Nova Zelândia, o Paraguai e o Vietnã partiram do distanciamento para pensar suas respostas. Então vejam, por exemplo, na Nova Zelândia, o país se aproveitou das suas vantagens territoriais, sobretudo por ser uma ilha com pouca densidade populacional, e optou por eliminar o vírus do seu território, não apenas achatar a curva. O resultado, a gente viu no vídeo, foi muito bem sucedido. O Paraguai, por sua vez, ao temer o colapso do sistema de saúde caso os casos subissem muito rápido, assim como temendo a proximidade do Brasil aí do lado, ele investiu pesadamente no distanciamento social, inclusive com toque de recolher. E aqui convém lembrar que o Paraguai é um país pobre, que não tem os recursos da Nova Zelândia e, mesmo assim, teve números melhores que a Nova Zelândia. O Vietnã, por fim, o último vídeo, é um caso muito bom de resposta à pandemia. A gente teve lá nenhum óbito de Covid-19, em muito devido às experiências prévias que o país teve com pandemias, assim como o temor que o sistema de saúde colapsasse. Cabe destacar, no caso do Vietnã, que se trata de um país densamente povoado, com algumas cidades acima dos 9 milhões de habitantes. É sempre bom lembrar também que onde há recuperação rápida da pandemia, as perspectivas de recuperação econômica são melhores, tanto no Vietnã quanto na Nova Zelândia e até no Paraguai. Esses países estão projetando alguma recuperação econômica ainda este ano.
A gente pode objetar, muitas pessoas vão colocar objeções, mas em países de proporções continentais, medidas de distanciamento social são de difícil execução. Em países, por exemplo, como a Índia e o Brasil, faltam insumos essenciais para a população, como o saneamento básico, para que ela possa se proteger do vírus. De fato, isso eu reconheço, em algumas conjunturas o combate é mais difícil, mas ele não é impossível. Aí eu chamo a atenção de vocês para o caso, novamente, do Vietnã e mesmo da China, né, que são países que, ao agirem rápido e ao fazerem uso de testagem maciça, conseguiram realizar lockdowns específicos em determinadas localidades e não em todo o país. Isso impediu que outras regiões não fossem tão castigadas economicamente pelo isolamento. Então, por fim, eu reforço aqui a lição. Não havia necessidade alguma da gente passar pelo que estamos passando. Se a gente tivesse, reagido rápido de forma séria. 2, se a gente tivesse adotado um planejamento adequado. Se a gente tivesse 3, investido em testagem. E se a gente tivesse 4, não desperdiçado nossa energia na busca de soluções contestáveis, a nossa situação seria diferente. Talvez a gente tivesse muito menos óbitos por Covid hoje. Quando eu vejo essa situação e sabendo, que existem respostas efetivas, ainda que amargas, mas efetivas, que salvam vidas e que foram comprovadas em outros países, eu não tem outra pergunta que não me vem à cabeça a não ser: por que a gente está passando por isso?